Dados capítulos 26 a 28 do livro de Provérbios. Versículo 1 do capítulo 26. Neve no verão e a chuva no tempo da colheita não somente seriam incomuns, podiam ser catastróficas, destruindo a safra e pondo em perigo a sociedade. Versículo 2. Em última instância, Deus é quem determina se aquilo que vai se cumprir é bênção ou maldição. Versículo 3. São feitas comparações entre animais e o tolo. Como um animal, os tolos devem ser pressionados e dirigidos. Versículos 4 e 5. Estes versículos são especialmente marcantes porque parecem se contradizer. Responda ao insensato segundo a sua tolice significa continuar respondendo às colocações do tolo a fim de mostrar-lhe sua insensatez. O versículo 4 oferece a política geral de não responder ao insensato para não se tornar semelhante a ele. O versículo 5 apresenta a exceção de responder ao insensato, porque às vezes ele ou outros podem achar em prejuízo próprio que ele não pode ser respondido. Versículo 6. Confiar num tolo como mensageiro é tão autodestrutivo quanto a ferir a si mesmo. Versículo 7. Uma declaração de sabedoria dita por um insensato é tão incompatível com seu caráter que ela perde a sua força, é inútil. Versículo 8. Aquele que prende na funda uma pedra que deveria ser atirada mostra que não tem o conhecimento nem a habilidade de usá-la e que corre o risco de machucar-se. A funda é o que chamamos de baladeira. Da mesma forma, aquele que dá honra ao tolo mostra uma falha em compreender o propósito de dar tal reconhecimento e corre o risco de prejudicar-se quando o insensato provar-se indigno da honra e manchar a reputação daquele que erroneamente o honrou. Versículo 9. Este versículo aparentemente refere-se a um espinho que espeta a mão de uma pessoa por demais embriagada para senti-lo. Ou o insensato é por demais ingênuo para perceber o significado do provérbio, ou como o espinho fere a mão do embriagado, assim também os insensatos usarão o provérbio para seu próprio dano. Versículo 10. Contratar um tolo ou alguém ao acaso é tão danoso à sociedade como um atirador frenético. Versículo 11. Visto que o tolo não aceita a correção, ele nunca progride. Pelo contrário, ele volta àquilo que todos podem ver que é repulsivo. Versículo 12. Existem níveis de insensatez e o conceito intelectual é considerado o mais estúpido e mais difícil de remediar. O insensato é descrito como aquele que já considera que seu caminho é reto aos seus próprios olhos. Versículos 13 a 16. Estes versículos enfocam o preguiçoso. Os versículos 13 a 15 apresentam-no comicamente em um retrato caricato em sua preguiça. E o versículo 16 observa que o preguiçoso se considera o paradigma da sabedoria. Seu medo do leão usa uma remota possibilidade de perigo como uma desculpa para não trabalhar. Versículo 17. Na Palestina, o cão não era um animal domesticado. Por isso, agarrar qualquer cão era muito perigoso. O agressor merecia ser mordido por causa desse ato impensado. Da mesma forma, sabedoria inclui saber quando não interferirmos nas disputas alheias. Versículos 18 e 19. É louca a pessoa que enganar os outros com uma piada sem se preocupar com as consequências. Versículos 20 e 21. Qualquer comentário sobre a irritação e a fofoca serve para manter aceso o fogo da ira. A recusa a discutir estes assuntos corta o combustível e faz com que o fogo se extinga. Versículo 22. As palavras do caluniador são como veneno em deliciosas guloseimas que são rapidamente engolidas, mas causam a morte a quem as ingere. Versículos 23 a 28. Estes versículos dizem respeito ao mentiroso. Ele artisticamente encobre suas mentiras e deve-se ter cuidado para não ser enganado por ele. Mas, por fim, suas mentiras serão reveladas e ele ficará preso em sua própria teia de enganos. Agora nós vamos estudar o capítulo 27, versículo 1 do capítulo 27. Esse versículo se aplica a todo planejamento e presunção a respeito do futuro. Se alguém não sabe o que acontecerá um dia à frente, como ele pode saber o que acontecerá mais adiante? Versículo 2. Faça coisas que levarão os outros a louvá-lo, mas não espere receber louvor. O louvor a si mesmo não é recomendação, mas uma demonstração de orgulho. Versículo 3. Essa falta de controle é prejudicial, mas o tolo não percebe isso, pelo que sofre as consequências de seu espírito irascível. Versículo 4. Um tolo é mais insuportável do que qualquer tipo de mal-estar físico ou psicológico. A ira do insensato pode vir de uma série de comportamentos associados ao tipo de seu caráter. A inveja, diferentemente da ira comum, não cederá à razão. Versículos 5 e 6. A repreensão franca permite que a pessoa tenha a
chance de refletir sobre o curso do caminho que está trilhando. Já o amor encoberto percebe o problema, mas falha em comunicar a possibilidade de mudança. As feridas feitas pelo que ama têm a intenção de machucar o coração pelo bem da pessoa. Já os beijos de quem odeia são dados para apaziguar o coração a fim de esconder a dor que existe ou que está por vir. Versículo 7. O luxo e a indolência da riqueza deixam as melhores coisas sem sabor, enquanto a pessoa que trabalha pesado e passa fome encontra doçura em qualquer coisa amarga. Esse provérbio se aplica além da comida, para as coisas em geral, que significam muito mais para os que têm pouco. Versículo 8. Um homem irrequieto e sem raízes é como um pássaro que vagueia. O pássaro que deixa sua prole, seus lugares de descanso e os companheiros de espécie e vai para os lugares estranhos se expõe a muitos perigos. Versículo 9. Ungir a cabeça e certas partes do corpo com óleos aromáticos era frequente no Oriente, e passar perfume na barba de hóspedes no final de um divertimento era quase universal. Tudo isso parecia renovar e alegrar o coração de homens vaidosos, ou mesmo fazem as pessoas agradar, as palavras agradáveis, suaves e confortantes de amizade ou conselho vindas de um verdadeiro amigo. Versículo 10. O alvo desta instrução parece ser que o indivíduo deve desenvolver relacionamentos além de sua família imediata, pois os parentes, algumas vezes, se indispõem ou são incapazes de sair em nosso socorro. Versículo 11. Aqui o pai pede ao filho que tenha uma vida exemplar, que mostre o ensino justo que recebeu, a fim de serem reprovados os que desprezam o pai. Assim o filho fará feliz o pai quando ele puder apontar seu filho como um exemplo. Versículo 14. Há duas interpretações possíveis para esse versículo. Para alguém que não é madrugador, uma saudação em alta voz, madrugando pela manhã, será irritante. Ou uma pessoa que está gritando uma bênção provavelmente é insincera e Deus trará maldição ao hipócrita. Versículos 15 e 16. Controlar uma mulher briguenta parece tão impossível quanto deter o vento ou apanhar o óleo com um punho. Versículo 17. Como um ferro amola outro ferro, bons amigos se estimulam mutuamente a crescer em sabedoria e piedade, mesmo que isso exija crítica dolorosa. Versículo 18. Se uma pessoa serve ao seu patrão com paciência e integridade, Deus providenciará para que ele seja adequadamente recompensado, se não nesta vida, então na eternidade. Versículo 19. Tal como o reflexo da água mostra com nossa aparência externa, assim os pensamentos do nosso coração revelam a nossa natureza interior e o nosso caráter. Versículo 20. Os desejos do homem nunca são satisfeitos, são tão insaciáveis como o lugar do castigo eterno que nunca se enche. Versículo 21. O reconhecimento e a honra que recebemos de outros testarão o nosso caráter. Dependendo de nossa reação, tanto exterior como em nossa mente, revelaremos um orgulho oculto ou uma sincera humildade. Versículos 23 a 27. Embora uma pessoa possa pensar que sua riqueza durará para sempre, ela não durará. Assim é preciso ter sabedoria. Rebanhos e lavouras constituem uma fonte segura de sustento se forem bem preservados. Depois que a erva fosse colhida, os renovos surgiriam para formar o pasto. Mais tarde, as ervas eram colhidas e, com a primeira erva, proviam alimento para o rebanho. Os cordeiros proviam lã. As fêmeas eram mantidas para procriação e leite, enquanto alguns bodes eram vendidos para a renda que pudesse ser reaplicada. Todos que estão em posição de liderança devem ser bons mordomos de seus recursos humanos e materiais. Agora nós vamos estudar o provérbio 28. Versículo 1 do capítulo 28. Uma consciência culpada vê acusadores por toda parte, mas a consciência limpa tem coragem de enfrentar qualquer um. Versículo 2. A injustiça numa nação gera instabilidade política, com muitos competindo pelo poder, ainda que o mandato de cada líder seja reduzido. A sabedoria promove a ordem social e um longo governo. Versículo 3. O pobre que chega ao poder e oprime seus semelhantes é tão pernicioso quanto uma tempestade destrutiva que devasta o campo em vez de regar a plantação. Versículo 4. Aqui temos o conflito entre os cumpridores da lei e os infratores da lei. Os infratores são louvados pelo ímpio por seu sucesso em transgredir a lei e porque afirmam ter o direito de fazê-lo. Isso acaba gerando atrito entre ímpios e justos. Versículo 5. Buscar o Senhor pode significar consultá-lo para obter sabedoria e conhecimento ou para buscar um relacionamento com ele. Versículo 6. A integridade no relacionamento de um indivíduo com Deus e com outras pessoas é mais importante do que as riquezas materiais. Versículo 7. O filho que obedece à lei de Deus não será glutão e não envergonhará o seu pai. Versículo 8.
Nesta vida ou na eternidade, Deus punirá aqueles que exploram os pobres e recompensará aqueles que os amparam. Versículo 9. Rejeitar a lei de Deus implica falta de confiança, o que impede a oração de ser ouvida. Versículo 10. A tentativa de corromper o justo é um pecado perverso. O que tenta fazer um convertido a Deus afastar-se do caminho cairá em sua própria cova de destruição, e o justo continuará a ser ajudado e abençoado por Deus. Versículo 11. Esse provérbio contrasta o pobre que tem discernimento com o homem rico que se engana com sua autoconfiança. Nem sempre as riquezas estão nas mãos dos perversos e a sabedoria nas mãos dos pobres, mas nesse caso, essa afirmação se deve à natureza cegante da riqueza. Versículo 12. A justiça conduz à ordem social e à felicidade, ao passo que a injustiça destrói e aliena. Versículo 13. A boa ordem e o bem-estar na vida de alguém estão vinculados a um relacionamento pessoal intenso com Deus. O pecado não confessado é a definitiva desordem na vida. A confissão e o arrependimento levam à restauração de um correto relacionamento com Deus, com base na misericórdia. Versículo 14. Ter um coração endurecido é recusar-se a dar meia volta e obedecer a Deus. Versículos 15 e 16. Um governante ímpio é retratado como um animal selvagem, poderoso e destrutivo, que se alimenta de um povo pobre em vez de protegê-lo e garantir-lhe a provisão. Tal governante aumenta a opressão e carece de sabedoria necessária à sua posição para rejeitar a avareza. Versículo 17. Um homem que se sinta interiormente atormentado pelo assassinato de alguém foge sem parar a fim de escapar da vingança de sangue e punição pelo seu crime. Foge e não encontra descanso até que a sepultura o receba. A exortação é para não ajudar um assassino com qualquer tipo de apoio, abrigo ou segurança contra a vingança do braço da justiça que o persegue. Versículo 18. O versículo 18 ensina que as pessoas de integridade obterão ajuda quando necessitarem. Versículo 20. Está implícito que a pessoa que se apressa a enriquecer está disposta a usar meios ilegítimos e imorais. As bênçãos são o resultado do trabalho honesto. Versículo 21. Até um pequeno suborno pode ter resultados desastrosos na manutenção da ordem e da justiça na sociedade. Versículo 22. O sentido dessas palavras é ou que ao avarento falta sabedoria para adquirir e manter as riquezas, ou que a justiça de Deus não permitirá que tal pessoa se torne rica. Versículo 23. Uma reprimenda necessária, em última análise, tem um efeito positivo sobre os relacionamentos pessoais, ao passo que a lisonja somente mina esses relacionamentos. Versículo 24. Os relacionamentos familiares são o eixo de todos os laços humanos. Roubar os próprios pais descaradamente exibe uma depravação moral que destrói todos os relacionamentos. Versículo 25. É a arrogância que se satisfaz à custa do conflito com outros e jamais toma conhecimento da prosperidade pela humilde confiança em Deus. Versículo 26. O insensato perecerá porque o objeto de sua confiança não pode salvá-lo. O sábio coloca sua confiança no Senhor. Versículo 27. Deus quer que tenhamos compaixão e ajudemos os necessitados. E isso o agrada. Por isso, aqueles que atentarem para os pobres serão abençoados. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 26 a 28 do livro de Provérbios.